Olá, aluno concurseiro! Na aula de hoje, veremos questões de informática para o concurso do Banco do Brasil, primeira parte. Na verdade, esse edital faz parte da seleção externa de 2013-001, o edital número 1 de 2013 do Banco do Brasil, de 28/2/2013. A primeira coisa que eu tenho que entender é que esse edital ele é focado não para todo o Brasil, mas sim para algumas regiões. E o nosso elaborador é a Fundação Carlos Chagas. Recente tivemos uma prova do Banco do Brasil. Agora, fica fácil se preparar para a segunda. Por quê? Nós já vimos qual o estilo que a banca está adotando para essa prova. Precisamos imaginar que agora teremos uma prova, se não do mesmo nível, um pouquinho acima, talvez. Então a gente tem que se preparar com questões específicas, não só as últimas que foram realizadas no último concurso. O legal é fazer todas que a Fundação Carlos Chagas disponibiliza e as mais próximas, claro, de 2012 e de 2013 também, tá ok? É isso que nós faremos. Focar com base no novo edital, os conteúdos, analisando as questões. Não se atendo a todo o conteúdo da questão. Por exemplo, essa questão vai cair novamente. Não, a questão não vai cair. Então você tem que fazer o quê? Ver o conteúdo e pegar a essência, de que forma que ele cobra e o que ele pode cobrar, ok? Então vamos lá, para a primeira questão. São, respectivamente, um periférico de entrada de dados e um software. Veja, essa questão não é complicada, até para você conseguir mensurar o que é complexo, o que não é complexo. Essa questão não é complexa. Ela acaba tratando de uma questão de hardware e até um pouco de software. Como assim? Hardware é toda aquela parte mecânica do computador. E ele fala para nós que é um periférico de entrada, porque o hardware ele pode ser classificado como um periférico de entrada, um periférico de saída ou um periférico de entrada e saída, não esquecendo, claro, aqueles de armazenamento. Por exemplo, o teclado é um periférico que eu uso para mandar informações para o computador. Imagine que o termo periférico deriva da situação periferia, fica ao redor do computador. Uma impressora, por exemplo, um mouse, um teclado e assim por diante. Então veja só, nesse caso ele pergunta um periférico de entrada de dados e um software. Então a gente vai analisando esse modo, com base nesses detalhes onde o periférico pode ser enquadrado na sua função, vamos analisar as alternativas. Vamos lá. A letra A nos diz teclado. Vamos pensar. O teclado é um periférico de entrada de dados? Sim, é um periférico de entrada de dados. É um local onde você digita informações e essas informações vão para dentro do computador. Isso nos dá a característica de entrada de dados. Então, beleza, até aí a letra A. Vamos ver a segunda parte. E monitor touchscreen. Veja, esse monitor, ele é um software? Não, software é a parte do pensamento do computador. Um monitor é um hardware. Um monitor desse tipo, touchscreen, de tela de toque, qual a função dele? Você consegue ver as informações por meio do monitor, então ele te dá uma saída, ele pega as informações do computador e coloca elas para você, então é uma saída, e também tem uma entrada. Porque nesse de tela de toque você pode interagir. Quando você encosta no monitor, você manda informações para o computador. Então, nesse caso, seria um periférico, um hardware de entrada e saída. O software é toda a parte do pensamento do computador. Por exemplo, imagine um pão de queijo. Imagine um cappuccino. E agora uma trufa. Imaginou isso? Coma isso agora. Impossível, né? Isso é pensamento. Tudo que você consegue pegar é hardware, tudo que é parte de pensamento é software. Portanto, essa questão, essa alternativa letra A, nos traz dois hardwares. Portanto, está errada. Vamos para B. Planilha eletrônica e monitor. Aí existe uma pequena situação. Está totalmente errada a B e a gente vai ver por que ela está errada. Planilha eletrônica é um tipo de software, também denominado planilha de cálculo. Com base no nosso edital, ele pode cobrar tanto o Excel como o Calc, que é um similar, digamos assim, de forma gratuita. Enquanto o Excel é pago, o Calc é gratuito, ok? Então, planilha eletrônica é um software, já está errado. E monitor. O monitor é hardware, e um hardware de saída, um periférico de saída. Aí você pode pensar, pô, Ricardo, você acabou de falar que o monitor é de entrada e saída. Atenção! O monitor touchscreen de tela de toque é de entrada e saída. O monitor simples é apenas de saída, ok? Então aí na questão, na alternativa B, está errado, porque ele colocou um software e um periférico de saída. Totalmente errado. Vamos para C. Caixa de som e editor de texto. Veja, caixa de som é aquele dispositivo que o computador usa para pegar informações, sons de dentro dele e passar para o usuário. Isso é saída, não entrada. E editor de texto. Editor de texto é software, mas errado então pelo início, pela caixa de som, ok? Então a letra C, errada. E a letra D? Mouse e sistema operacional. Realmente,
O mouse é um periférico de entrada de dados. Com ele eu consigo mandar informações para dentro do computador. E aí ele fala sistema operacional. Sistema operacional é um tipo de software. Por exemplo, o Windows é um sistema operacional. O Linux é um sistema operacional. É aquele programa que eu uso para interagir com o hardware. É ele que faz a interface entre o usuário e o computador. Portanto, é um software. A alternativa D, correta, mouse e sistema operacional. Não vamos parar por aí. Vamos analisar todos os itens. Veja a letra E, banco de dados e modem. Banco de dados é um software, então já está errado. E modem, modulador e demodulador de sinal, usado para interconectar computadores pela linha telefônica, por exemplo. O modem, ele é um periférico de entrada e saída. Pois, por exemplo, você pode mandar e-mails, como receber e-mails, usando uma conexão com o modem ADSL, ok? Dessa questão, nós temos a alternativa correta, a letra D. Agora vamos para a próxima questão. Ao clicar com o botão direito, destro, do mouse na área de trabalho do Windows 7, Home Basic, em seu original, é exibida uma lista de opções, entre as quais uma que é denominada opções gráficas, que apresenta mais 4 subopções, exceto... Olha que questão complexa. Veja, recém fizemos uma super fácil e agora faremos uma bem difícil, tá? Essa questão realmente é difícil que você consiga... Puxa, por meio do botão direito, que opção que aparece? Veja, tem que estar preparado para questões como essa. Eu digo que quase impossíveis, né? Então veja, se você clicou e procurou opções gráficas, procure a alternativa que tenha a ver com opções gráficas. E lembre-se que pelo enunciado ele falou exceto. Então você vai ver o que tem a ver com a questão gráfica, visual do computador, e daí por eliminação vai chegar na certa. Eu não posso imaginar que você, concurseiro, saiba isso de cor. Não tem como saber isso de cor. Algumas coisas que caem em concursos públicos, ninguém é obrigado a saber de cor.